Vai. Boa noite, senhores. Boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande estar na presença de vocês. Vocês são pessoas especiais e devem ser tratados como especiais. Pessoas muito inteligentes, beleza? Dito isso, hoje vai ser uma aula curta, né? Mas eficiente, ok? Então, bem direto ao ponto, sem muito enrolação. Na verdade, eu sempre sou direto ao ponto. Então, é o seguinte: hoje nós vamos trabalhar o que? A principal ponto é a sinterização. É um processo de fabricação. Alguém já ouviu falar desse processo? Esse nome, aquele material é um material sinterizado. Então, tu fala assim, pô, sinterizado, ó. Sinterizado. Não sei o que é, mas o nome é bonito. Essa peça sinterizada. Ok? E essa sinterização é a própria metalurgia do pó. E o processo de corte, que é um estampo, que faltou eu falar só um pouquinho disso, é para desencargo de consciência, eu vou abordar essa parte. Bem como eu tenho que abordar também, sabe o que? Os defeitos de forjamento. Eu acho que faltou eu abordar essa parte de forjamento. Eu não lembro. A gente falou disso sobre tratamento térmico. Tá faltando abordar a questão dos defeitos em peças forjadas. Aí eu vou ministrar isso também, para a gente fechar direitinho um módulo de processos de fabricação. Dito isso, senhores, let's go. O processo de corte, na verdade, é o próprio estampo de corte. Pô. Lembra o estampo? Tem a punção e a matriz. Então, o processo de corte está relacionado ao processo de estampagem por corte. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um estampo de corte. Ó. É um processo de fabricação em que uma ferramenta com duas cunhas de cortes. Então, eu vou ter um movimento paralelo de uma em relação à outra. De uma em relação à outra. De uma em relação à outra. Aí eu vou dar um zoom aqui, ó. Que se movem uma em relação à outra e provoca o que? O cisalhamento, que é o corte, ok? A força cisalhante é a própria força que tende ao que? A cortar o material. Lembrando que essa força cisalhante ela é paralela à superfície. Paralela à superfície. E ela que vai provocar o que? A tensão, o que? Cisalhantes, que são tensões cortantes, que provocam a ruptura, o corte do material. Show de bola? E para isso eu tenho que desenvolver equipamentos que suportam essa ação. Então nós temos o próprio estampo de corte. Então eu tenho a punção e eu vou ter a matriz. É a matriz do corte, de corte aqui, ó. Então a peça vem, aplica a carga e eu tenho a peça final. Nós abordamos isso na aula, numa aula, não é isso? Do estampo de corte. Correto? Lembraram? Show de bola. Então vamos lá. Essas cunhas de corte, então são chamadas de faca ou punção. São termos. Por que eu estou colocando esses nomes? Porque vocês podem encarar alguma situação lá na frente que alguém pode falar faca. Mas na verdade é a mesma coisa, não está entendendo? Como eu posso dizer? São nomenclaturas, vícios de linguagem, etc. que usa. Por exemplo, anel elástico, a gente chama de anilha. Só chama anilha em empresa, mas é um anel elástico. Por exemplo, o eletrodo de solda, uma solda de eletrodo revestido. A galera, em alguns lugares, chama só de solda. Pega a solda lá, a solda. Mas é o eletrodo de solda aquilo ali é. Mas muita gente chama de solda, ou vareta de solda, sei lá. Mas já geralmente é solda que chamam no coloquial. Então lá, a pulsão é pressionado contra o material, e a matriz, pulsão e matriz, de tal modo que efetua o que? O corte, e aplica o que? Uma força. Então o nome é esforço cortante. Então aplica aqui a carga,
Aplica aqui o pulsão ou a faca, está aqui o estampo de corte, aplica a carga, aplica o corte, eu vou ter a peça desejada. Show de bola? Lembra que existia um problema muito grande, que é a questão das aparas. Então vocês que se forem seguir na área de industrial, na área de engenharia, se forem responsáveis pelo tempo de processo, vocês vão ser cobrados para o que? Aumentar a produtividade e diminuir o que? As perdas. Então vocês vão ter que desenvolver métodos para o que? Diminuir o desperdício. Então, aumentar a eficiência, ok? E produzindo, ser efetivo e eficiência. Você sabe a diferença de eficiência para efetividade? Ser efetivo, eu posso ser efetivo, mas eu posso ser efetivo, mas eu não posso ser eficiente. O que é ser efetivo? É alcançar a meta. Agora, eficiência são os recursos que eu utilizei. Como é que eu utilizei esse recurso? Eu usei muito recurso? Muito tempo? Então, eu fui efetivo, mas não fui eficiente. Então, a ideia é vocês serem o quê? Efetivo, alcançar a meta e eficiente, o que é administrar os recursos o máximo possível para chegar naquela meta. Então, é importante ser os dois. Então, vocês vão ser cobrados. Ok? Pegaram a diferença de eficiência para efetividade? Importante, tá? Então, observe aqui, ó, o corte que vocês estão vendo. O corte. Deixe-me ver só uma situação aqui, doutores. Só uma situação aqui. Show de bola. E aqui é a ferramenta, o corte que vocês estão vendo e a ferramenta. Ó. E a ferramenta, ó. Eu tenho a parte superior. Ó. Isso é uma vista. Já? Sei não, hein? Muito rápido, né? Muita experiência. Ele fez a prova em 7 minutos, gente. Não sei não, olha, tá gravando, hein? Vamos lá, vamos pra aula aqui, ó. Ó, então aqui eu tenho um estampo aqui, observe de corte. Observe, eu tenho aqui um pulsão que vai aplicar aqui um furo e vai ter um outro que vai aplicar um retalho aqui, ó. E a peça, na verdade, vai ser essa aqui, ó. Vai ser, ó, o primeiro pulsão aplica esse furo, aí a peça vem, ó, e aplica o quê? Outra carga para fazer essa peça aqui com furo, essa peça furada. E isso aqui, ó, são as perdas. Os retalhos. Aqui, ó, são parafusos Allen. Parafusos Allen são muito utilizados. Quando eu utilizo um parafuso Allen? Vamos lá. Eu vou utilizar um parafuso Allen, sexta vara interna. Aí, qual é a aplicação dele? Quando que eu utilizo? Grandes apertos, quando a máquina ela necessita de grandes apertos, ok? Quando eu tenho pouco espaço para poder fazer o aperto, afrouxar, né? O que mais? São geralmente produzidos de matéria de aços temperados, e aços temperados eles têm alta dureza e consequentemente uma alta resistência. Então, em algumas injetoras, extrusores, os parafusos são tipo Allen, é um aço liga, aço temperado liga. Justamente que é o caso do aquecimento. Cabeçote de motor, aquecimento. Então, ele é muito utilizado para isso, tá? Beleza? Parafuso Allen, sexta vara interna. Então, observa que ele tem elementos aqui, elementos de máquinas, como guias, que guias são elementos de apoio. Então, toda uma fixação aqui. O importante é o que? É o pulsão, os pulsões e a matriz. E a peça passa aqui, ó. A peça final qual vai ser? Essa aqui. Show de bola. Aí, observa, vista 3D. Qual é o nome dessas linhas aqui? Essas linhas que se encontram bem aqui, qual é o nome delas? Achura. Para que serve uma achura?
Só fazer uma retificação aqui, ó. Eu falei eficiência e efetividade, eficiência e eficácia, tá? Eficaz. Eficaz é chegar até a meta e eficiência é a administração dos recursos. Eficaz, tá bom? Beleza, aí o que acontece? Ó, essa aqui é uma Ashura. Então observe aqui, ó, dos estampos. E aqui são vistas. Por que eu coloquei isso aqui? Para poder vocês verem as vistas laterais, com os respectivos códigos. Qual é o nome dessa linha aqui, ó? Linha de centro. Traço, ponto, traço, ponto. Traço, ponto, traço, ponto. Então, observe todas as vistas aí. Lembra que eu falei para vocês, ó? É importante vocês dominarem softwares de desenho mecânico. Tu desenhar isso em 3 dimensões, depois você transformar em 2 dimensões. Então, é uma habilidade que vocês podem aprender algo novo. Isso pode destacar vocês em algum lugar, porque tem gente que sabe, mas não sabe dominar a ferramenta. Aí você dominando a ferramenta, você sabe aquilo, mas domina a ferramenta. É sair da caixa, que nós chamamos, né? Sair da caixa. Ai, meu Deus do céu. Ai, Deus do céu, vocês são muita onda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Como é que é a história? Ó, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Se vocês analisarem aqui, eu tenho um corte, ó. E é o corte parcial que pega daqui para cá, ó. Essa região, o corte, que vocês estão vendo, ó. Esse corte é a aqui, ó. Aí mostra ele está fazendo um corte aqui, ó. Esse é o corte, ó. Representação e desenho técnico do corte, ó. Então, como se eu olhasse, cortasse, olhasse ela de lado, assim, a peça. Show de bola? Tá aqui o estampo de dobramento, que nós conversamos na aula anterior. E eu tinha que abordar isso, porque eu ia ficar com peso na consciência, tá bom? Beleza? Agora vamos para, esse é um estampo de dobra, né? Então a matriz, o pulsão aqui, ó, é uma dobra aqui, ó. O pulsão ele desce e vai, tem a matriz aqui, na verdade é o inverso, né? O pulsão tá aqui, ó. Pulsão dobrador, a chapa vem e a matriz está aqui, ó. Aí vai produzir. Mas antes de chegar aqui, ó, tem um furos, ó. Furos. Vai ter um estampo de corte aqui. Aí a placa vem e aí vai acontecer o dobramento. Show de bola. E observe que eu tenho uma mola aqui, ó. Uma mola. Que vai fazer esse movimento que vai auxiliar nesse movimento de subida e descida. Material elástico. Sinterização. O que é sinterização? Vamos lá. Sinterização, ela é um ramo importante da metalurgia e em processo de fabricação, que se dedica à produção de peças, vamos lá, a partir de materiais metálicos e não metálicos. Geralmente são materiais metálicos. Então eu obtenho a matéria-prima, o pó. Na verdade, a matéria-prima do pó, que ele não está uniforme, ele vem numa peça bem bruta, extraído do minério lá, de uma forma bruta. Eu passo por um processo para diminuir uniformizar o pó, e depois ele passa por um processo de prensagem a partir de um molde que eu vou ter a peça final. Só que essa peça ela precisa passar por um processo de tratamento térmico abaixo da temperatura de fusão. Aí nós chamamos de sinterização. Entenderam? É como se eu pegasse só o pó, a matéria-prima do minério lá. Aí eu vou transformar aquilo ali em pó. Se for uma liga metálica, é uma mistura de dois metais da peça bruta. Eu faço a mistura, eu obtenho o que? O pó. Aí esse pó metálico ele vai ser prensado numa matriz. Por exemplo, aqui, ó.
eu tenho a peça, eu tenho um pó aqui, ele vai ser enchido, aí a matriz compacta a partir de um processo de prensagem, depois eu tenho a retirada, aí eu vou ter o que? A peça. Só que essa peça, ela precisa passar por um tratamento térmico, que é a sinterização. E aí eu tenho o material sinterizado. Em geral, a metalurgia do pó, ela parte desse princípio. Vamos lá, a metalurgia do pó é uma alternativa que torna possível esta produção com uma única prensa em um operador, com o máximo aproveitamento da matéria-prima. Então, tem uma perda muito pequena, porque eu vou conseguir transformar aquilo tudo em pó e eu vou só utilizar esse pó através de uma prensa para ter a peça final, ao invés de eu usar uma usinagem, ok? Por exemplo, vamos lá. Quais são os processos convencionais que nós vimos? A fundição, já tem perda na fundição. Depois da fundição, muito possivelmente vai para a usinagem. Eu perco o quê? Cavaco. Então eu já vou perdendo, já vou gastando dinheiro. Aqui é um processo onde só eu obtenho o pó e eu prenso e eu sinterizo, ok? É uma alternativa. Ah, Max, por que não usa sempre? Tem a questão do custo, se vale a pena também, porque é um processo controlado. Não é assim. Não é... Exatamente, um pouco mais caro. Vamos ver. Vamos lá. Aí aqui ele fala: o resultado é um produto com a forma desejada, um bom acabamento de superfície, composição química e propriedades mecânicas o quê? Controladas. Vamos lá aqui, ó. Hã? Drenagem. Já vamos ver aqui. Muito bem, ó. Observa, olha como é que é, ó. Pega. Só ver um negocinho aqui. Desligou. Vamos ver se a gente consegue aqui. Que saiu do promo. Ó, vamos lá. Ó, eu tenho um material aqui, ó, a obtenção do pó, das ligas. Aí, ó. Lá vai ela, ó. Ela é pressada. Oh, meu Deus. Ela é pressada. Aí ela vai sair com o formato da matriz. E depois eu vou passar por um processo de sinterização, que é um tratamento abaixo da temperatura de fusão. Aí a peça, ela é o quê? Ela é distribuída, só que ela vai ter uma redução volumétrica, só que isso aí já é projetado, tudo no molde, sabe essa tolerância que tem que ser respeitada. Esse é o processo de sinterização. Show de bola? Vamos nos debruçar mais um pouco sobre esse processo. Vamos lá aqui para o telecurso do Rodrigo. Atenção, vai começar agora uma teleaula de processo. A gente está aqui dando uma boa estudada em tudo que a gente já aprendeu sobre a metalurgia do pó, que também é conhecida como sinterização, e é muito importante no dia a dia da mecânica. Exatamente, existe um monte de aplicações industriais para peças feitas através da sinterização. Agora, se a gente for comparar com a metalurgia convencional, a metalurgia do pó já está bastante competitiva, por causa de razões tecnológicas e razões econômicas. E se for preciso produzir uma grande quantidade de peças, de formas complexas, aí sim vai ter um bom espaço para a metalurgia do pó. Agora, se você quer saber mais sobre essa incrível técnica, a nossa teleaula de hoje é um prato cheio. Nela você vai conhecer todas as etapas do processo de produção baseado na metalurgia do pó. Vai poder analisar as vantagens e as desvantagens dessa tecnologia. E ainda vai ver quais são as suas principais aplicações. E agora muita atenção, porque a nossa teleaula está apenas começando. Sabe quando que eu ia conseguir fazer essas peças aqui na minha oficina? Nunca. Já pensou como é que eu ia conseguir fazer uma forma tão complexa como essa aqui? De jeito nenhum. Foi por isso que eu encomendei a produção dessas peças. Sabe, elas são todas sinterizadas. E é importante que você saiba por que utilizar a metalurgia do pó.
Imagine só quantas operações eu teria de fazer se fosse fabricar eu mesmo essas peças pelos processos tradicionais de usinagem. Sem falar no tanto de cavaco que seria produzido. Você acha que daria para produzir 2.000 peças iguais a essas aqui todos os dias? E quantas pessoas e máquinas seriam necessárias para dar conta do trabalho? A metalurgia do pó é uma alternativa que torna possível a produção com uma única prensa e um operador, com o máximo aproveitamento da matéria-prima. Em linhas gerais, essa tecnologia se resume na prensagem de pós em moldes metálicos e consolidação da peça por aquecimento controlado. O resultado é um produto que já sai do molde com a forma desejada, com um bom acabamento superficial, sem falar que tem composição química e propriedades mecânicas controladas. Veja em detalhe. Show de bola? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Etapas do processo, a gente vai voltar lá. Etapas do processo. Eu tenho que primeiro, inicialmente, o quê? Obter o quê? O pó. O pó. Obter o pó. Depois você vai compactar o pó metálico. E depois nós vamos sinterizar esse pó metálico. Então o processo é esse. A obtenção do pó metálico, dos metais da liga metálica lá, ok? Depois eu vou compactar na prensa e depois eu vai para o forno. E essa temperatura é abaixo da temperatura de fusão. Show de bola. Pode acontecer, a gente vai fazer uma questão daqui a pouco, que está bem assim, ó. Vou falar e a gente vai ver. Que se for uma liga metálica, assim, uma liga metálica, só que numa liga metálica eu tenho um material que ele tem mais abundância na liga e o outro metal tem menos abundância. Tem menos porcentagem de um material em relação ao outro, vamos supor. Tem 80% de níquel e 20% de titânio na liga. Aí eu quero aquecer acima da temperatura de fusão do titânio. Mais abaixo do níquel. Aí tem uma questão que ele considerou certo, porque eu tenho maior concentração de níquel. Um pouco controversa, mas o gabarito é certo isso aí. Beleza? Eu estou só antecipando, que eu fiquei assim, né? Essa é da outra disciplina, né? Não, mas o material isomorfo é aquele que não é cristalino, pô. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Vamos chegar na questão de conversa de debruço a respeito disso aí. Vamos lá, continuando. Então, como é que eu obtenho o pó? Vamos lá. O tamanho, a forma e a distribuição dos grãos são características importantes na produção de peças sinterizadas e variam conforme o método de obtenção. Os métodos de obtenção podem ser o quê? Mecânico, químico, físico e físico-químico. O mecânico, o mais conhecido, é o moinho. Já viu o moinho? Com certeza. Eu tenho esferas, com materiais duros mesmo, bastante duro, metal duro. E eu coloco aqui, aí ele fica girando, o moinho, e eu coloco a peça bruta, o blank. Aí ele, em contato com essas esferas por atrito e rotação, ele vai diminuir seu diâmetro até conseguir um grão bem fino. Então é um processo bem manual. Temos também o pó, então esse aqui, vamos lá. Esse aqui é a moagem, né? Moagem. E tem a atomização, que pode ser a gás ou a água. Então o metal líquido ele vem, um gás ele é despejado aqui em contato, ok? E vai ter essa pulverização. Aí vai ter uma reação química aqui, eu vou ter no fim o que é um pó metálico. Pode ser por água ou pode ser por gás. A atomização, tá aqui, ó. A gente já vai ver. E tem a questão, o moinho de mandíbula,
que é um processo manual também, que é um processo manual também. Bem manual, é bem rústico. E também existe a eletrólise, beleza? É eletrólise. Eletrólise o nome mesmo? Deixa eu só confirmar. É a eletrólise mesmo. É a eletrólise. O que acontece? Como é que funciona a eletrólise? Eu vou ter um material aqui, que pode ser duas placas do material que eu quero transformar em pó. Dá pra ver aqui? Dá, né? Vou botar aqui de azul. Nesse caso aqui eu vou ter o cobre aqui, o cobre. Beleza, aí eu coloco entre uma diferença de potencial, beleza? Em um meio aquoso. Um meio aquoso que é o meu eletrólito, ok? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer, devido a essa diferença de potencial, vai gerar uma corrente elétrica. Aí o que vai acontecer? Um vai virar ánodo, o outro vai virar o cátodo. Então vai ter uma reação química, que um vai sofrer oxidação, o outro vai sofrer redução. E vai o quê? Eu vou gerar... Quem oxida perde material e vai gerar o pó. Aí eu obtenho o pó. Daqui a pouco nós vamos ver. Beleza? Então tem a química, tem a mecânica e tem a físico-química. Beleza? Vamos lá. Ó, atomização. Vamos usar mais a fundo. Atomização. Um dos métodos físicos mais usados é a atomização, onde um metal fundido é vazado por um orifício, formando um filete líquido que é bombardeado por jato a ar, a gás ou água. Então aqui, ó, o metal ele é descarregado, beleza? Na medida que ele é descarregado, oi? Ah, vermelho. Vermelho. Então o metal é descarregado, beleza? Aí aqui, ó, observe que ele vai ser injetado aqui, ó, ar, ou gás ou a própria água. Aí vai acontecer uma pulverização aqui, em contato, alta velocidade. Aí vai ter uma reação, aqui, ó. No fim, vai decantar lá embaixo o quê? O próprio pó. Aí depois, esse pó. E esse metal aqui que desce aqui, ó. O metal desce e é os tipos de bocais de atomização aqui, ó. Aí ele decanta. Depois de decantar, o que vai acontecer? Vamos lá. Ele vai ser peneirado, o pó. Vai ter um processo químico de redução, que não é a nossa praia aqui, mas é um processo químico que acontece. Aí vai ter uma uniformização melhor e passa para a próxima etapa, que é a compactação, beleza? Ó, este jato sai de bocais escolhidos de acordo com o formato do grão desejado e produzem a pulverização do filete de metal, beleza? Aí ele vai ser resfriado. Pode ser o que? Essa pulverização pode ser horizontal ou vertical, que foi nesse caso aqui, ó. Nesse caso, ó, ela sai, entra em contato e vai ter a pulverização. São duas formas. Show de bola? Tá claro aí? Beleza. Então essa é a atomização. Vamos ver um vídeo. Ó, material, ó, como acontece, ó. Vou até voltar aqui, ó, pra ficar... É o VAR, é o VAR aqui, ó, é o VAR. É o VAR, né? Palmeiras, né? Deus me livre. Ó. Show de bola? Show de bola, beleza?
Show de bola, vamos lá. Opa, aí ó, esse é o físico-químico, que é a eletrólise. O que acontece, ó? Eu vou ter dois eletrodos aqui, ó, do mesmo material. Aqui, ó, observe que vai ser um eletrodo aqui, um eletrodo, o outro eletrodo aqui. Na verdade, vamos olhar aqui. Tem que ser de dois materiais. Ó. Um método físico-químico utilizado principalmente para a produção de pós de cobre é a eletrólise, onde o metal na forma sólida é colocado num tanque dissolvido numa solução eletrolítica na qual passa uma corrente. Então, beleza, eu vou ter o quê? Eu vou ter um eletrodo aqui, beleza? Que geralmente tem que ser um material diferente, porque vai ter tem uma escala de oxidação aí, que um vai ser um cátodo, outro vai ser um anodo. E aqui eu vou ter o de cobre. O de cobre aqui, o material de cobre. Aí eu vou ter esse eletrodo, essa chapa, esse eletrodo aqui, ó, que se encontra aqui, ó. Aí vai ser ligado a uma diferença de potencial, uma tomada, alguma coisa. Que vai acontecer? Não vai ter uma corrente elétrica? Aí o que vai acontecer? Quando essa corrente elétrica passa, por exemplo, aqui pelo anodo, qual é a tendência? Ele perder essa matéria que é o cobre, aí vai formar o que? Cátions, que são esses íons que acontece aqui, ó. Então ele perde esse cobre na forma de íons cátion, e esse outro eletrodo, que é o cátodo, ele vai receber esses íons cátions e esse cobre vai depositar na superfície do cátodo, que é a outra placa. Aí vai depositar, e depois é só retirar o que? Esse cobre. Então é uma reação eletroquímica aqui que vocês estão vendo. Tá ok? Liga numa tomada, ok? Numa diferença de potencial, vai passar a corrente elétrica. O metal de cobre, um eletrodo de cobre, ele vai oxidar, ele vai por meio dessa corrente elétrica e exposto a um meio que nós chamamos de eletrólito, nesse caso é o ácido sulfúrico, que é o líquido que se encontra aí. Quando essa corrente elétrica entrar em contato, vai acontecer uma reação química, onde esse cobre desse eletrodo vai desprender, ok? E vai entrar em contato com esse outro eletrodo, que é o cátodo, ok? Que geralmente é de outro material, porque existe uma tabela de oxidação. Aí o que acontece? Entra em contato e ele vai se depositar onde? Na superfície. Aí vai retirar esse pó e obter o quê? O metal. Olha essa situação aqui, ó. O pó metálico. Olha essa situação aqui, ó. Essa situação, ele colocou um eletrólito. Aí ele vai colocar o quê? Um eletrólito, que é o meio. Aí ele vai colocar pregos do mesmo material, ó. Do mesmo material. Nem precisou ser diferente. Aí deixa um intervalo de tempo, ó. Olha o que aconteceu com a superfície, ó. Aconteceu uma reação de oxidação. Então o cobre, ele tendeu ao que ele entrou em contato. Ele entrou em contato com o eletrólito e ele precipitou. Ele precipitou. E aqui não foi um processo natural, nem precisou de uma corrente elétrica aqui, ó. Ó, ele obteve o pó. Hã? Ele vai para... Isso aqui é real, pô. Isso aqui ele deixou um tempão aí. É natural. É natural, vai acontecer isso. Só é ligar numa diferença de potencial, numa tomada, vai gerar uma corrente elétrica e vai acontecer isso instantaneamente. Não tem tempo para acontecer isso. Um vai perder elétron, o outro vai receber no meio, que é o eletrólito. E vai depositar no outro eletrônico. Aí ele só vai retirar. Ó. É uma forma de obter o quê? O pó. Aí ele está tirando o pó. Tá tirando o pó. Aí, peneira. Aí, ó. Aí, ó. Erosão é outra coisa, pô. Erosão é um tipo de
é um tipo de corrosão. Em contato com o meio externo, ele vai erodir. O fenômeno de erosão é o intemperismo. O que é o intemperismo? Eu falo intemperismo? A rocha, ela, com o tempo, ela se desgasta com o vento, com a erosão. É o intemperismo que chama. Ó, vamos lá. E aqui o método mecânico é o da obtenção do pó, é a moagem. A moagem. Em moagem geral, ela é feita num equipamento chamado de moinho de bolas e um tambor rotativo, contendo o que? Esferas metálicas do material resistente ao desgaste, duro. Aí ele gira, aí vai ter choques, contatos diretos, as esferas se chocam umas com as outras. Aí o que vai acontecer? Vai diminuir o tamanho da mesma e até uniformizar em formatos o quê? Esféricos. Ó. Não, mas é bom saber que existe. Mais controlado. Ó, você tem todo o sistema de transmissão aqui, se vocês analisarem. Tem um motor, aí aqui eu vou ter um... Com certeza eu vou ter aqui, ó, tem um motor, aqui eu vou ter uma polia aqui. Uma polia, maior e menor, aí vai ter uma correia. Aí a saída vai ser esse peão aqui, que se encontra bem aqui, ó. Essa engrenagem menor. Ela vai transmitir rotação para a engrenagem maior, que nós chamamos de coroa. Aí vai ter a rotação. Aí quem vai estar aí dentro, ó? Exatamente, com certeza, né? Aí eu vou ter aqui, ó, olha o contato de abrasão direto, ó, das esferas metálicas. Já é muita coisa. Já é muita coisa. Olha, observa. Aí tem que ser um material duro aí, né? Aí tu tem que pensar, tem que ver no processo de moagem, quais esferas como são utilizadas. Tem que ver lá. Se é diamante é caro pra caramba. É uma... Ó, então contato de abrasão, contato direto. Show de bola? Alright? Beleza aí, Wellison? Tranquilão. Aí depois disso eu tenho uma compactação. Obtive o pó, agora eu vou compactar. Tá estranha essa conversa. Vai compactar o pó agora. Então aqui é a compactação. Nesta etapa, uma quantidade de pó é colocada na cavidade da matriz. Olha o processo de prensagem aqui. Montada em uma prensa de compressão que pode ser mecânica ou hidráulica. A compactação ocorre por deslocamento simultâneo dos pulsões superior e inferior à temperatura ambiente. Então vai ter um deslocamento aqui simultâneo entre os pistões. Aí ele tem aqui, aí vocês leem, né, na casa de vocês a questão aqui. Eu vou deixar para vocês, tá? Que é inicialmente assim, deformação, depois quanto maior a pressão, vai se deformando plasticamente, até ter a pressão adequada. Show de bola, vou deixar para vocês lerem essa parte. Aí tem uma zona que nós vimos que é a zona neutra, né? Que eu até falei para vocês, que são aquelas que não sofrem, como eu posso dizer, ação de cargas de tração e compressão, beleza? Aí ele vai falar bem aqui, ó, quando eu compacto, ó, nesse processo de compactação, ele fala assim, ó, após a compactação, a peça é chamada de compactado verde. Aí ela fala, a consistência do compactado verde faz lembrar uma paçoca de amendoim, que deve ser manuseada com cuidado para não se quebrar. Beleza? Aí ele fala, a densidade, a resistência é importante, são características importantes nessa pois influenciam nas propriedades. O que acontece? Ele fica uma peça, como eu posso dizer, permeável, é como se fosse uma esponjinha assim. Aí depois eu tenho que tirar essa umidade, por isso que ele vai sinterizar, para poder obter o que? A peça desejada. Aí ele lembra da zona neutra? A zona neutra é uma região
do compactado verde, em que as partículas menos sofrerão a ação de forças, lembra? Na zona neutra. Dependendo da geometria da peça, a localização da zona neutra torna inviável a produção de uma peça por sinterização, pois não se consegue em torno dessa zona um grau de compactação adequado. Aí vocês dão uma olhada. Vamos ver aqui? Show de bola? Muito bom. Aí a sinterização, a compactação, e vocês acabaram de assistir a sinterização, né? Que é a parte final, né? Ó, esta é a parte de consolidação, o que? Final. Aí ele fala, a massa de partículas na forma de compactado verde, confinado em moldes, é aquecida a alta temperatura mais abaixo do que o ponto de fusão do metal de base. Sob condições o quê? O que vocês estão se arrumando aí? Sob condições controladas. Então, processo controlado. Muito controlado. Show de bola? Vamos ver aqui. Vamos aqui que agora é a hora de falar com os nossos amigos. Veja em detalhes as etapas do processo da metalurgia do pó. São 3 as etapas fundamentais envolvidas no processo da metalurgia do pó: a obtenção dos pós, a compactação e a sinterização propriamente dita. Existem diversos métodos para se obter o pó. O método escolhido vai definir algumas características dos grãos de pó, como tamanho, forma e distribuição, interferindo na própria produção das peças sinterizadas. Um dos métodos mais usados é o da atomização. Nele, o metal fundido é vazado através de um orifício, formando um filete líquido, que é bombardeado por diversos jatos de ar, de gás ou de água. Esses jatos saem de bocais escolhidos de acordo com o formato de grão desejado e produzem a pulverização do filete de metal fundido e o seu imediato resfriamento. Aí, o pó é recolhido, tratado quimicamente e depois de peneirado, ele já está prontinho para ser usado. Agora, Caio, o processo para a obtenção de pó que é muito usado é a eletrólise. E a eletrólise é usada principalmente para se obter pó de cobre. Nesse processo, o metal é colocado no estado sólido dentro de um tanque e dissolvido numa solução eletrolítica, onde passa uma corrente elétrica. Os pós conseguidos dessa forma têm um alto grau de pureza. Depois que a massa de pó é retirada do tanque de eletrólise, ela é neutralizada, secada, reduzida e classificada por peneiramento. Bom, se a gente quiser grãos menores ainda, esse processo tem que ser complementado por métodos mecânicos. E um dos métodos mecânicos mais usados é o da moagem. Geralmente, ela é feita num equipamento chamado moinho de bolas. Ele é um aparelho relativamente simples, formado por um tambor que fica girando com várias esferas metálicas resistentes ao desgaste no seu interior. Quando o tambor gira, as esferas batem umas nas outras, despedaçando pouco a pouco o material que está dentro do tambor. Uma outra forma de se obter os pós é através de métodos químicos e métodos físico-químicos, que estão descritos no seu livro de estudos.
A segunda etapa do processo de produção da metalurgia do pó é a compactação. Nela, uma certa quantidade de pó é colocada na cavidade de uma matriz montada em uma prensa de compressão. A compactação é provocada pela movimentação dos punções superior e inferior, que acontece ao mesmo tempo e à temperatura ambiente. Repare que no começo só acontece a aproximação do pó. E só depois, aumentando a pressão, é que os grãos começam a se grudar uns nos outros, fazendo uma espécie de solda fria, até que a densidade do material chegue no ponto desejado. O que é isso, Caio? Você vai comer paçoca aqui na oficina, meu? Não é não, Tito. Você quer? Eu tô pensando no compactado verde. Peraí, você tá pensando na peça que sai da compactação. É isso mesmo. Olha, repare que ele tem a mesma consistência que essa paçoca de amendoim aqui, ó. Deixa eu ver. É verdade. Inclusive, para mexer no compactado verde, é preciso segurar bem de leve, senão eles farelam tudo, que nem a paçoca. Aí é preciso tomar cuidado também. Uma região muito importante que é a zona neutra, que é a região do compactado que foi menos compactada, ou seja, que sofreu menor pressão. A etapa de consolidação final da peça é a sinterização propriamente dita. Nessa etapa, a massa de partícula, na forma de compactado verde ou dentro de moldes, é aquecida, mas sem chegar ao ponto de fusão do metal base, que é o metal principal do processo e aquele que determina. Lembrou? Metal o quê? Principal. Ok? Pode ser uma liga metálica. Pode ser com metal secundário, pode passar na temperatura do material secundário. Isso caiu na questão lá. Determina as características básicas do produto final. Normalmente, a sinterização é feita em fornos contínuos com 3 zonas de operação. Pré-aquecimento, manutenção da temperatura. Tu lembra de que é isso aí? Tratamento térmico, é um próprio tratamento térmico. Cirúrgica das partículas do pó. Normalmente, a sinterização é feita em fornos contínuos com 3 zonas de operação. Pré-aquecimento, manutenção da temperatura e resfriamento. É nessa etapa que acontece a ligação química e metalúrgica das partículas do pó, o que reduz ou até mesmo acaba com a porosidade que existe no compactado verde. Repare que ele agora virou um corpo coerente, com as propriedades típicas dos produtos sinterizados. Na sinterização acontece geralmente uma deformação do compactado. Se a gente for Ok, beleza? Epa, show de bola. Então, é um tratamento térmico. É um tratamento térmico ali. Se for analisar, se o resfriamento for fora do forno, é um tratamento de normalização. Qual é a questão da normalização? É obter o quê? Superfícies, o quê? Grãos mais refinados, compactados, mais resistentes. Vamos ver o que ele vai falar. Acontece geralmente uma deformação do compactado. Se a gente for medir o compactado antes e depois da sinterização, a gente vai perceber que acontece uma contração, que pode chegar a uma redução de até 40% do seu volume inicial, ou a uma redução linear de mais ou menos 16%. Depois que acaba a sinterização, a peça pode ser usada imediatamente ou passar por operações complementares, que fazem alguns pequenos ajustes. A recompactação é importante, por exemplo, para garantir tolerâncias apertadas ou rugosidade prevista. Ela deve ser feita quando a deformação da peça durante a sinterização ultrapassar os limites estabelecidos. A exceção fica com as pastilhas de metal duro. Se houver deformação, elas devem ser lapidadas ou retificadas, pois elas quebrariam se fossem recompactadas. As peças sinterizadas também podem ser tratadas termicamente, do mesmo jeito que as peças metálicas convencionais. Nos tratamentos térmicos que dão dureza apenas à camada superficial da peça, como a cementação e a nitretação, a densidade é um fator importante na difusão dos gases através dos seus poros, o que pode ocasionar o endurecimento total da peça. A usinagem de uma peça só deve ser feita quando for impossível conseguir a configuração geométrica ideal da peça diretamente nas matérias.
Nitratação nitratação é o seguinte: entra no forno com a atmosfera de nitrogênio, gás de nitrogênio. Esse gás de nitrogênio vai entrar em contato com o material e ele vai ter uma reação química, entra nitrogênio no material e faz um endurecimento superficial do material. Como é um material cheio de poros, a tendência é o quê? A maior penetração desse gás de nitrogênio, pô. Então vai ser, além da superfície, entra pro centro da peça também, por causa da porosidade. Crises e machos de compactação. Esse é o caso. Aqui tem várias situações, eu vou passar a apostila para vocês verem com calma, tá bom? Bora fazer uns exercícios para a gente finalizar aqui? Ó, 3 esses exercícios tranquilos, vamos lá. Essa aqui, ó, foi para analista judiciário da FGV, engenharia mecânica. Tem setor, tem direto. Vamos lá, precisa de alguém que vai no prédio, vai identificar a questão do ar-condicionado, da questão predial, bombas, tem que ter o engenheiro mecânico. Não, mas é o termo, mas o salário é muito maior, né? 14k mais ou menos, 15k, tá bom, né? Ganha mais do que o engenheiro mesmo na casa. Ei, ó, vamos lá. Analise os itens a seguir. Operação de aquecimento, onde se controla a temperatura, tempo e atmosfera, denominada de sinterização. Certo, não é isso? É a sinterização onde eu vou aumentar, vou controlar o tempo e a atmosfera. É assim a própria sinterização. Então tá certo. A mistura de pós metálicos, pode ser uma liga, compressão da mistura resultante e sinterização são etapas fundamentais no processo de metal. Tá ruim a escrita disso aqui, né? A mistura de pós dos materiais, compressão da mistura e sinterização são etapas fundamentais, exato, né? A mistura, a compressão e a sinterização são etapas que ocorrem sim, beleza, então 1 e 2 está certo. Os metais refratários, o que é um metal refratário? É aquele que não tem muita condutividade térmica. Metal duro, mancais porosos de autolubrificantes, bronze, ferro e disco de fricção, pode ser obtido por meio de metalurgia do pó. Pode, tudo isso pode. Gabarito, letra E. Beleza? Mais uma. Já está acabando, só tem 3 questões. Porque tem pouca questão. Essa aqui, ó, foi da IDECAN, isso aqui, não sei o que é isso não. Vamos lá. A respeito do processo de metalurgia do pó. Assinale a alternativa. O processo da metalurgia do pó envolve, ao menos, as seguintes etapas. Tu vê que as questões só caem em torno disso, das etapas? Mistura do pó, que na verdade é a obtenção do pó, né, que geralmente é uma liga metálica. A compressão e depois, usando moldes e matrizes, porque eu tenho uma pressagem, e o aquecimento, criando uma ligação entre as partículas, dando resistência mecânica ao material compactado, e a sinterização. Beleza? Aí nesse processo que acontecem ligações químicas lá. Então, 1 está certo. Algumas das características que devem ser controladas no processo de metalurgia do pó incluem o tamanho da partícula, certo. Distribuição do tamanho, certo. Forma da partícula, certo. Porosidade, certo. Composição química e pureza, certo. 1 e 2 está certo. Elimina essa, elimina essa, elimina essa. Terceira, a sinterização. A sinterização é o aquecimento das peças comprimidas e é realizada a temperatura abaixo do ponto de fusão do metal base, mas a temperatura pode estar acima da temperatura do material, do metal quê? Secundário. Essa é a questão aqui, ó. Gabarito, letra A. Beleza? Vamos lá, próxima. Para finalizar, essa aqui foi para o Ministério Público, analista de engenharia. A sinterização é uma técnica alternativa de fabricação de materiais com temperaturas de fusão elevadas, certo? Beleza, que é abaixo da temperatura de fusão. Nela, os elementos de liga são misturados em formato de pó, prensados em um molde submetido a uma temperatura inferior à temperatura de fusão, que favorece as ligações
das partículas do pó pelo mecanismo de difusão do estado sólido. Lembra dos mecanismos de difusão lá de materiais que vocês estudaram? Lembra? De impurezas, Vamos lá, que vocês estudaram lá. Os defeitos cristalinos, por substitucional, ok? Qual o outro defeito? Aqueles de vacância. Então, aqui acontecem, os defeitos cristalinos acontecem aí. Ok? Impurezas substitucionais ou intersticiais, que vocês estudaram. Vai acontecer uma mistura aí, então aí acontece. Então, conclusão, os defeitos acontecem de forma proposital, que esses defeitos, essa reação química provoca esses defeitos. Gabarito, certo. Show de bola. Galera, a colega e o colega estão liberados, vão com Deus. Uma aula bem direto ao ponto.